Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E meus caros alunos, vamos fazer aqui hoje um trabalho bastante interessante. Vou falar de vários temas, a gente vai falar um pouco de energia, trabalho, força, mas procurem entender, na verdade, como que todos esses estudos estão conectados, Vocês vão perceber isso versus o material que nós já revisamos, Então a ideia de hoje é fazer um apanhado disso para que vocês fiquem melhor preparados para qualquer tipo de avaliação, teste, ou prova, tá bom? Então, nós conversamos recentemente, onde eu apresentei, inclusive, numa outra aula sobre energia potencial, energia cinética, energia mecânica, os tipos de transformações de energia. Na verdade, vale sempre a gente relembrar que a energia ela não é criada nem destruída, mas sim transformada, armazenada, Lembram disso, isso é importante vocês recordarem, Nós também estudamos, os conceitos que envolvem as transformações energéticas, Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos somente, tá bom? Eu tenho energia solar, Ela pode ser transformada em energia elétrica. Nós temos a energia eólica, que é a energia dos ventos, que pode também ser transformada em energia elétrica. Temos e falamos sobre recursos naturais como petróleo, que é um recurso natural não renovável, que também pode se transformar, por exemplo, em energia química, Então, eu vou listar aqui esses que eu mencionei, só para vocês compreenderem. Então, vou representar por E, a energia do Sol, que eventualmente pode se transformar em energia elétrica, EL. Falamos da energia dos ventos, vou chamar aqui de EV, pessoal, ok? Que também tem a oportunidade de se transformar em energia elétrica, Falamos do petróleo, Petróleo, que uma vez processado se transforma em gasolina ou querosene, que pode se transformar numa energia química, E posteriormente numa energia mecânica, quando eu tenho, por exemplo, a queima do combustível, dentro de um automóvel ou de um caminhão, Então, isso a gente está amarrando aqui conceitos que a gente volta naquele princípio de recursos que são naturais e renováveis, como o exemplo da energia solar e da energia eólica, e também exemplos de recursos naturais que não são renováveis, também que se transformam em energia que nós usamos no dia a dia. Então, isso tudo é muito importante vocês terem em mente, lembrar dessas transformações, identificar se são recursos renováveis, se são recursos renováveis ou não renováveis. Ou não renováveis, E como que cada um desses recursos, de repente, pode afetar ou não o meio ambiente. Então, falando nisso, pessoal, se afeta ou não o ambiente, podemos colocar aqui, por exemplo, a energia nuclear, Energia nuclear, onde há todo um processamento do urânio, que é um recurso natural, Esse é um recurso natural. Percebam, ele não é renovável, porque ele está disponível
na natureza numa quantidade limitada, né? Mas você fazendo o processamento desse material através de uma usina nuclear, você pode gerar energia elétrica. Perfeito? Essa transformação, né, de energia, conforme a gente já falou, né, transformações de energias que são importantes para o ser humano, né, onde nós temos um recurso não renovável, recurso natural, que se transforma em energia elétrica através de um processamento nas usinas nucleares. Recurso que não se recupera, mas considerado energia limpa, senhores. Limpa significa que eu não tenho uma poluição associada a ele, né? Ou você causar impacto ambiental, claro, reforçando sempre, a exceção de acidentes, né, que aconteceram recentemente, né? Que são situações assim que não são previstas, né? Ou não são desejadas. Então, pessoal, nisso a gente deu uma breve passagem aqui sobre esse contexto da energia. Lembram, energia, né, todo o corpo, o sistema físico capaz de realizar trabalho. Então, se a gente voltar um pouquinho, se a gente pegar um único exemplo onde nós falamos, por exemplo, né, de uma pá ou de uma turbina eólica, onde eu pego a energia do vento, processo através de uma turbina eólica, né, onde tenho as pás girando, né, eu estou realizando trabalho nesse processo, né? Eu estou realizando trabalho, né? E esse trabalho faz com que a energia do vento se transforme em energia mecânica de rotação da turbina, e essa turbina, consequentemente, vai gerar energia elétrica. Então percebam o quanto esses conceitos estão diretamente conectados, né? Isso é importante que vocês recordem, né, que essas transformações, né, que, por exemplo, eu ainda há pouco falei, né, da turbina eólica, vira energia mecânica de movimento da turbina. Essa energia mecânica, lembrando novamente, né, que a energia mecânica é igual à energia cinética mais energia potencial, né? A energia mecânica sempre energia associado a movimento, né? Onde eu tenho a energia cinética, que qualquer corpo que tenha em movimento logo tem velocidade, logo tem energia cinética. E a energia potencial é a energia associada a deslocamento, né? Se eu causo um deslocamento gravitacional, por exemplo, né, onde eu tiro alguma coisa do meu referencial do solo e coloco a uma determinada altura, eu acabei fazendo o acúmulo de energia potencial gravitacional. Vou revisitar esse tema em particular através de uma simulação para que vocês percebam isso de forma clara. Então a nossa turbina fez toda uma série de transformações, passou pela sua energia mecânica desse sistema e eventualmente gerou energia elétrica, né, que é o que supre hoje as casas e as indústrias, né? Então, pessoal, esses processos precisam ser lembrados, né, muito bem memorizados, mas primordialmente entendido como que eles acontecem, né? Lembre, energia, corpo ou sistema físico capaz de realizar trabalho, né? Essas energias são importantes que vocês percebam em quais momentos elas acontecem, né? Se eu estou falando, né, da turbina eólica, é a ação do vento, move uma pá, gera energia mecânica, e essa energia mecânica pode ser transformada
em energia elétrica. Tá? Não se esqueçam, né? Quando nós passamos pela energia potencial, nós temos duas. A gravitacional, escrevendo melhor aqui, pessoal, para não ficar cortado pelo caminho. Então vamos lá. Eu tenho a gravitacional e eu tenho a elástica. A gravitacional, o próprio nome já acaba dando a dica, né, do que nós estamos falando. Né? Eu tirei de um certo nível, coloquei numa determinada altura em relação ao meu referencial solo, acumulei energia potencial gravitacional. Enquanto que a elástica, eu preciso ter um meio elástico associado. Por exemplo, uma mola, por exemplo, uma cama elástica, por exemplo, um arco e flecha, seria também um exemplo de acúmulo de energia potencial elástica. Né? E dependendo do tipo do sistema que você estará usando, né, você vai perceber isso claramente e identificar qual é a energia resultante desse processo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, né? Depois a gente vai passar por algumas simulações e alguns desenhos melhor representados do que se eu fizer aqui no quadro, que daí eu faço no computador, fica bem mais claro de vocês perceberem. Né? Nós tivemos todas essas conexões, né? E vamos alcançar, né, a última delas, que é força. Né? Lembra do conceito, né? É uma ação, né, ou um agente físico capaz de causar uma aceleração, ou movimento, ou deformação num sistema físico como um todo. Então, pessoal, independente, não existe a conjunção desses três fatores. Né? Todos estão diretamente associados. Né? Então, quando nós falamos de força, né, sempre lembrar, né, é um agente capaz de causar uma aceleração, ou um movimento, ou uma deformação. E isso leva às condições que permitem a realização de trabalho em função do consumo ou transformação de energia. Combinado? Ficou claro até o momento? Isso é importante, pessoal. Revisite essa minha discussão quantas vezes foram necessárias para que vocês possam compreender essas conexões que eu estou falando. Outra coisa que é importantíssimo, né, que vocês vão perceber é quando eu estou avaliando, independente se eu estou falando em força ou em energia, ou em trabalho, é o conceito de grandezas, se elas são escalares, ou vetoriais. Recordando, a grandeza escalar, eu só preciso ter a sua dimensão ou módulo. Né? Um exemplo muito prático, massa de uma pessoa, ou a temperatura. Temperatura. Deixa eu escrever melhor aqui. Temperatura. Isso aqui são dois exemplos, onde a única coisa que é importante para que eu faça ciência é o valor numérico associado àquela grandeza física. Né? 60 quilogramas, por exemplo, 10 graus Celsius. Isso é mais do que suficiente. Em detrimento, quando eu tenho uma grandeza vetorial, pessoal, onde não somente eu preciso do módulo,
mas também preciso da sua direção e sentido. Vou usar aqui um exemplo prático. Por exemplo, a velocidade de um determinado móvel. Eu preciso saber o módulo, o valor numérico associado a essa velocidade, que poderia ser, por exemplo, 30 km por hora. Mas eu preciso saber a sua direção e sentido. Para que você não tenha uma confusão, né, que isso aqui possa causar, o que é direção, o que é sentido? Imagine que estamos saindo de Sorocaba para São Paulo. Eu estabeleci nessa condição a estrada que eu vou estar seguindo, né, o caminho. Então, essa é a minha direção. Agora, eu ir de Sorocaba para São Paulo é o meu sentido, ok? Então, todas as pessoas que estão indo na mesma estrada que eu, de Sorocaba para São Paulo, né, e estão indo junto comigo, tenho vários carros indo para São Paulo, estamos todos na mesma direção e mesmo sentido. Mas ao mesmo tempo em que um grupo de pessoas daqui, nós saímos em direção a São Paulo, né? E há um conjunto de pessoas que está vindo de São Paulo para Sorocaba, essas pessoas que estão vindo de São Paulo para Sorocaba, elas estão na mesma direção que nós, mas somente em sentido oposto, né? Eu estou indo para lá e eles estão vindo de lá para cá. Nós estamos na mesma direção, na mesma estrada, mas estamos com sentidos opostos. Então, quando eu tenho grandezas vetoriais, eu preciso identificar a partir de uma série de definições, principalmente de origem e destino, né, que a gente vai estudar com mais profundidade sobre isso, mas eu preciso ter essas três condições atendidas, versus uma grandeza escalar que basta eu saber o módulo, é mais do que suficiente para eu definir uma série de coisas. Tudo bem até aqui? Importante recordar isso. Durante os nossos estudos de energia, trabalho e força, nós vamos perceber a importância dessas condições, se é vetorial ou se é escalar. Tá joia? Quando estiver nas simulações, né, vamos perceber algumas condições e algumas classificações que colocam, por exemplo, força como uma grandeza vetorial. E aí vocês vão compreender o que eu estou falando. Tá joia? Então vamos às simulações para que esse trabalho possa ser melhor compreendido por vocês. Tá joia? Só um minuto. Olá pessoal, vamos fazer algumas simulações aqui interessantes, né? Só para que vocês tenham uma ideia do que nós falamos ainda há pouco, né? Onde comentamos sobre a questão de energia. Essa energia pode vir de recursos naturais renováveis ou não renováveis. É importante ressaltar a energia como uma transformação entre elas, né? Então eu posso transformar energia solar em energia elétrica, posso transformar energia eólica em energia elétrica, energia nuclear em energia elétrica, né? Passamos pelo contexto da energia mecânica de um sistema, onde eu já fiz uma aula a respeito, né? Onde eu tenho a energia cinética e a energia potencial, sendo a energia cinética é a movimento, associada a movimento, isto é, o corpo precisa de velocidade, e onde temos também a energia potencial, sendo que essas podem ser divididas em duas, né? Potencial gravitacional, que é o exemplo aqui do nosso simulador, e a energia potencial elástica. Tá? Então, pessoal, vamos lá. E aí a gente vai entrar no contexto de trabalho, né? Onde é a realização, né? A energia, né, permite um corpo realizar trabalho, né? E a realização de trabalho, certamente, inevitavelmente, está direcionado à aplicação de uma força num determinado sistema físico, né? E
a aplicação dessa força no sistema físico gera movimento e gera deformação, né? Então vamos lá, pessoal, só para a gente contextualizar aqui um pouco, né? Nós temos aqui o rapaz do skate, onde ele vai descer a rampa. Eu tenho um sistema que ele é não conservativo, perdão, ele é conservativo, isto é, eu não tenho perdas para o atrito, então não existe o dispêndio de energia térmica no meu sistema, né? Então o que vai acontecer? Se eu conseguir colocar uma massa maior, né, certamente a minha cinética vai ser maior, por isso que há aquela mudança ali, como vocês podem ver, né? A partir do momento que eu faço com que ele deslize a rampa, a energia potencial, que é máxima no ponto maior aqui, no ponto mais alto, perdão, né, e se transforma totalmente em cinética, né? Vamos repetir aqui para que vocês possam ver. Está vendo o contexto? Uma se transforma na outra, né? Aqui a energia, eu estou sempre eliminando a questão da energia térmica porque ela não é presente pelo nosso sistema ser conservativo, ok? Não existem perdas. Então aqui é uma breve simulação para que vocês possam compreender isso. Somente para recordar também, né, mais detalhado está na outra aula, é que onde nós fizemos a simulação por uma energia potencial, no caso elástica, né, onde eu tenho uma mola, vamos esperar carregar aqui, onde eu tenho uma mola, onde eu causo um deslocamento para que eu possa ter o acúmulo de energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica que foi acumulada, né, aqui eu simulo manualmente, tá, pessoal? Então eu faço esse movimento para que a energia potencial elástica diminua e a cinética aumente até o máximo quando está na posição de equilíbrio, e aí a cinética passa a diminuir e a energia potencial elástica aumentar novamente, num ciclo infinito pelo nosso sistema ser conservativo. Tá joia? Então aqui é só uma breve descrição desse processo de novo. Nessa segunda simulação, nós temos aqui um móvel que foi colocado aqui sobre esse piso. Então vou colocá-lo aqui novamente. Deixá-lo aqui parado, só para que vocês vejam que as forças que estão atuando nesse sistema, por enquanto, é a força peso, né, que é sempre na direção do centro da Terra. E em oposição eu tenho a normal, né, que é o esforço em que o piso faz sobre o móvel aqui, né, no caso um fichário. Então aqui o bonequinho ele vai fazer um esforço aqui para a direita do meu vídeo, né? Sendo que, falei reforçar, pessoal, que eu tenho um coeficiente de atrito. Vou aumentar aqui o coeficiente de atrito para 0,5. Vou colocar aqui 0,5 de coeficiente de atrito. Significa que, em oposição ao movimento que eu vou realizar, existe uma força, né? Se eu crio uma força para a minha direita, lembrem, a força de atrito está em oposição ao movimento. Vocês vão perceber brevemente olhando esse elemento aqui da minha simulação. Então, se eu puxo, vou puxando até o momento em que minha força é maior do que a força de atrito, eu vou conseguir deslocar esse fichário. Tá vendo? Chega um momento em que a minha força passa a ser maior do que a força de atrito e eu consigo trazê-lo. Nesse momento que há o movimento, vocês lembram, é a força de atrito dinâmico. Enquanto eu não estava conseguindo fazer o arraste do fichário, era a força de atrito estático, né? Não importava ainda a quantidade de força que eu estivesse colocando, não era o suficiente para vencer a força de atrito. Então vou puxar agora para a esquerda, para que vocês possam ver. Tá vendo? Estou puxando, puxando, puxando. Por enquanto a força de atrito é estática, porque ela continua bloqueando o movimento, até o momento que eu faço o rompimento dessa força e a minha força passa a ser maior do que a força de atrito e eu consigo fazer o movimento do móvel. Pessoal,
aqui uma breve discussão do que nós falamos, né? Uma breve revisitação ao que nós falamos, né? É importante vocês entenderem esse contexto, tá? Eu vou passar por alguns slides para que a gente possa recobrar algumas informações que são bastante relevantes, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui é só para a gente reforçar em definitivo, né? Força de um sistema, né? Qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Isso nos faz lembrar uma breve recapitulação, né? De a questão de energia, diretamente conectada com trabalho, diretamente conectado com força. Fizemos a simulação da força para que vocês pudessem compreender as suas ações num determinado sistema físico, né? O que é importante para uma avaliação é você identificar a situação de cada uma dessas forças e, eventualmente, calcular a força resultante. Lembrem-se novamente, né? Força resultante é sempre o somatório de todas as forças num sistema físico. Então fica a dica para que vocês possam ter sucesso. Obrigado pela atenção de hoje. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no nosso vídeo, né, e continue conosco aqui no nosso canal. Ok? Boa sorte a todos e até a próxima.